Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Luiz Fernando. Eu trabalho no Sistema de Proteção da Amazônia e lá, entre outras coisas, trabalho também com o PostGIS. E a palestra de hoje não vai ser sobre PostGIS. PostGIS foi uma palestra muito bem apresentada agora há pouco pela Luciana. Eu vou conversar com vocês sobre o PG Routing. O que a gente vai conversar nessa palestra de hoje? A proposta é um guia prático de uso. Nós vamos ver em 20 minutos aqui se a gente consegue fazer um guia prático de uso, né? De qualquer forma, a gente vai ver rapidinho o que é o PG Routing, como é que a gente pode importar dados para ele, e algumas das funções para roteamento que nós temos disponível, e como é que a gente pode visualizar os resultados dele num ambiente de SIG. Bom, o PG Routing ele é uma extensão para trabalhar junto com o Postgres, junto com o PostGIS. É uma extensão destinada exclusivamente para fins de roteamento. Então, é uma solução para aplicações de roteamento e também para a questão de análise de grafos. Quando você implementa lá os dados no PG Routing, você pode também criar grafos e trabalhar com todos aqueles problemas relacionados a grafos e análise de grafos, né? Então, nós vamos ter aí com o PG Routing diversos algoritmos implementados para tratar exclusivamente da questão de rotas, problemas de roteamento. Claro que nós estamos falando aqui de dados espaciais, né? De dados geoespaciais, de dados que estão relacionados com a superfície da Terra, com a sua ocorrência está relacionado com algum local na superfície da Terra. Mas o PG Routing especificamente, ele vai trazer essa capacidade para o Postgres de poder implementar e permitir que o usuário utilize livremente os algoritmos de roteamento sobre esses dados. Tá? Esse que é o PG Routing, então. Uma extensão para isso, para dados de roteamento. Começando o nosso guia, como é que a gente faz? Como é um guia, eu preciso de dados. Onde é que eu posso obter dados para me começar a usar o PG Routing? Então, o site que eu sugiro para vocês, logo de cara, é o site do OpenStreetMap. Né? O OpenStreetMap, vocês conhecem, é um mapeamento colaborativo e ele disponibiliza dados do mundo todo. Né? Nós temos bastante dados dos municípios do Brasil, né? Sobretudo das grandes capitais, é onde a gente tem um volume maior de dados. As pessoas contribuem mais nessas regiões, né? Talvez até pelo interesse. Então, lá no site do Planet OSM, você pode baixar os dados. Ali tem aí o indicado em cima o endereço, né? E aí vocês podem ver que tem um quadrinho ali no meio, onde tem ali a demonstração, que você vai ver no site lá mais na parte de baixo, mas como não dava para a gente correr muito aqui, o slide, então eu coloquei ali embaixo para vocês as pastinhas, né, que tem para você livremente navegar e obter o seu dado. Tá? Você pode baixar a base toda do OpenStreetMap, é gratuita, está disponível para você utilizar. Uma questão interessante do OpenStreetMap é que quando você baixa o dado do OpenStreetMap, ele vem não só a geometria, ele não traz simplesmente a estrada, a rota. Ele já traz uma quantidade boa de atributos que você utiliza posteriormente nos algoritmos. Por exemplo, os custos. Ele traz custo em metros, ele traz custo em segundos, né? Então comprimento, tempo. Então esses atributos já estão lá quantificados. Os dados do OpenStreetMap trazem também informação sobre velocidade da via e também informação sobre o sentido das vias. Então é uma base para você começar, é uma base boa, né? Você já pode começar a importar essa base e já sair aplicando os algoritmos para fazer as consultas de roteamento sobre essa base. É uma base pronta para uso em roteamento. Tá? Tem alguns outros sites que vocês encontram formas mais facilitadas de baixar o dado do OpenStreetMap. Um deles é esse GeoFabric. Então ele traz ali os dados separados por regiões também, né? Facilita muito o momento de você localizar e o momento de você baixar o dado que te interessa. Em outro site bem interessante que nós temos disponível também, vou estar cortando aqui. Um outro site interessante que nós temos para baixar é esse BB Bike. Esse é legal porque tem uma ferramenta ali que você seleciona um mapa, a área de interesse. Né? Na demonstração ali,
eu faria, no caso, o download toda aquela parte que está selecionada ali, né, que está esse retângulo aí meio laranjado. Tá? Então, esse site facilita muito a vida também. Já tem lá, em geral, quando você pede para baixar, ele leva um tempinho aí de 2 a 7 minutos para processar e deixar o dado disponível para download. Você pode baixar, né? Eles processam para você, faz essa extração. Nesse período aí, 2 a 7 minutos, o dado está disponível para você. Você pode baixar e utilizar ele. Tá? Então, essa é uma maneira de você obter dados. Quero começar a conhecer o PGHost, usar o PGHost, vai no OpenStreetMap. E aí, começam as coisas interessantes, né? Nós temos um aplicativo que converte automaticamente os dados do OpenStreetMap para tabelas do PGHost. Consequentemente, tabelas PostGIS, tabela Postgres, né? Que é SOSM to PGHost. Nossa ferramenta é muito legal que você pode diretamente pegar aquele dado que você acabou de baixar no OpenStreetMap e executá-la, e você vai ter o resultado. Eu coloquei aí para vocês eu fiz uma seleçãozinha lá de um dado que eu chamei de SP-Centro, né? Então esse é o comando que eu uso para pegar esse dado que eu acabei de baixar, que eu selecionei lá com BB Bikes lá, e colocar no banco. Então você vê que a gente passa ali, ó, além do nome do arquivo, né, do OSM, é um dos tipos de extensão que o OpenStreetMap utiliza, tem outras, mas essa aí é uma extensão dele. Eu indico ali o banco, o usuário, né, todos os parâmetros de conexão com o banco, automaticamente ele vai pegar esse arquivo, vai converter e vai criar suas tabelas no banco indicado. Tá? Isso funciona. O comando, claro, o comando tem vários outros parâmetros, né, mas esses parâmetros mínimos aí ele serve para você. Detalhe, para aqueles mais afoitos que querem baixar a base toda do OpenStreetMap, uma base muito robusta, né, um volume de informação muito grande. Aí tem alguns aplicativos que pode selecionar o que você quer da base, tá? Mas se você quiser usar a base toda, ele vai importar também. Agora, uma outra maneira que você tem, uma outra possibilidade que você tem, é você usar dados que já existem. Por exemplo, eu vou pegar um dado de rodovias que é disponibilizada lá no site do IBGE. Está lá, gratuito, público, aberto. Você pode baixar o dado no formato shapefile, né? Formato vetorial da empresa Esri. Você pode baixar esse dado e seguir esse caminho para você ter ele dentro do PGHost, do PostGIS com PGHost. Né? Primeira coisa, você utiliza aquele aplicativo para converter de shape para a tabela do Postgres, né? Que é o SHP to PGSQL. Então tem aí um exemplo. Né? Você vai precisar criar nesse dado, nessa tabela, duas colunas, que é a coluna Target e a coluna Source. Quando a gente tem o dado no PGHost, nós temos uma rede, né? Nós temos os nós, nós temos as arestas. Então é preciso você colocar e especificar esses campos, que os algoritmos vão usar depois para identificar, né? Quem é a origem, o nó de origem, qual que é o nó de destino. Então você vai ter que fazer isso. Eu baixei então o dado lá produzido pelo CIPAM de malha viária, né? Chamado ali trecho rodoviário. Baixei ele, converti ele com um SHP to PGSQL, rápido. Acrescentei essas duas colunas aí, e depois que eu fizer isso, eu vou executar essa função PGR Create Topology. Então, quando eu fizer isso aí, pessoal, ele mesmo povoar essas colunas Target e Source, o próprio PGHost faz isso para você, e ele vai criar uma tabela de vértices também. Então, você vai ter duas tabelas, trecho rodoviário e trecho rodoviário vértices, PGR. Tá? A partir desse momento, esse shapefile que eu baixei no site do IBGE, que eu baixei no site do CIPAM, que eu obtive de alguma instituição, ele já está pronto para mim usar para atividade de roteamento. Tá? Claro que não são só esses comandos funcionam. Tá? Você pode baixar um dado, claro, muda o nome das variáveis aí, muda o nome do banco, muda o nome do usuário, mas esse comando funciona. Claro, tem outras formas de você fazer isso, né? Então, nós temos também, para dados textuais, você pode utilizar o copy normal para exportar para as tabelas, né? E tem uma ferramenta muito interessante que é OGR
TwoOGR é baseado em ferramentas da GEDAL. GEDAL é uma biblioteca para trabalhar com dados geoespacial muito poderosa. E esse OGR, TwoOGR, ele é meio que um canivete suíço para você converter as coisas, converter os formatos. Então, você não precisa só usar o SM2PGHost, só SHP2PGSQL, mas tem outras ferramentas, eu destaco essas duas aí para você. Tá? E você também pode criar os seus próprios dados geoespaciais, né? Porque tanto o PostGIS, né? O próprio PGHost, mas sobretudo o PostGIS, ele tem lá as funções próprias para você criar os seus objetos espaciais. Né? Claro, se você for criar do zero a base, a malha viária de São Paulo todo, você vai ter um trabalho muito grande. Eu não aconselho que você faça isso. Né? Mas se você precisar fazer, criar algumas ruas, algum arruamento, né? Você pode fazer isso utilizando as funções do Postgres para criar ponto, para criar linha. Né? Então, você tem várias possibilidades de importação de dado. Tá? Agora, vamos começar já a falar sobre os algoritmos. Né? Então, um dos algoritmos mais utilizados no Postgres, no PGHost, desculpa, é o algoritmo de Dijkstra. Então, nós temos aí uma maneira de como eu posso... Ele tem várias assinaturas, como vários comandos do Postgres, várias funções do Postgres. Né? Então, fizemos uma consulta bem simples ali, né? Onde a gente está pedindo no select o resultado do PGR Dijkstra, que é a função que vai implementar o cálculo do caminho da menor distância entre os pontos 447 e 605. Onde é que nós arrumamos esses dados? Lá no dado do OpenStreetMap, tem esse identificador lá. Né? Claro, não por acaso, são pontos aqui relacionados ao centro de São Paulo. Né? Então, o resultado, pessoal, que nós temos quando a gente executa esse comando, está mostrado ali para vocês. Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? A Luciana falou bem sobre essa questão de programador, de administrador de banco de dados, mas qual que é o lance interessante de você ter o dados geoespacial em banco? Um dos lances interessantes é você poder manipular o seu dado espacial com um comando SQL. É você poder utilizar todo o poder do seu sistema gerenciador de banco de dados para manipular o dado ali dentro, sem você ter que tirar o dado ali e ir para um software, por exemplo, um sistema de informação geográfica. Então é isso que nós temos no comando SQL. Como resultado desse comando está aí. Ó. Você pode ver que tem um campo, o primeiro campo que tem é o SEC. Essa é a sequência para o percorrimento. Né? Para a gente sair lá do 447 até o 605. Então ele dá para nós a melhor rota. Então 1, 2, 3 não é por acaso, é a sequência do percorrimento. Tá? E aí nós temos aí de um nodo para o outro a origem e o destino, né? E lá no final nós temos um custo. A AGG Cost é o custo, né, para o percorrimento desse segmento. Como eu falei para vocês, lá no dado do OpenStreetMap, ele já tem alguns tipos de custo lá. Ele tem um custo em metros, ele tem um custo em segundo. Né? Mas, quando você trabalha com roteamento, você tem que estabelecer o que é o custo para você. Em algumas ocasiões, o custo pode ser apenas a distância percorrida. Né? Mas em outras ocasiões, não só a distância, mas a distância e o tempo. Em outras situações ainda, talvez você tenha que colocar no custo as condições da via. Talvez em algumas situações você tenha que colocar como custo o pedágio, que aqui em São Paulo tem um monte. Né? Em Rondônia não temos ainda. Porque não quiseram, mas já quiseram colocar lá, mas as empresas não quiseram participar da licitação. Né? Ainda bem. Mas olha só, pessoal. Vocês gostam de SQL, né? Tem muita gente que gosta de código, gosta de SQL, tem a resposta ali, mas talvez não é a melhor forma de visualizar esse resultado. Talvez a forma mais adequada é essa. Olha que legal. O que nós temos aí? Em vermelho, ali em vermelho, é a tradução daquele resultado ali. Né? É aquela sequência, né, do nó 447 para o nó 605 pelo caminho indicado, o caminho com o menor custo. E nós simplesmente colocamos esse resultado em cima dos dados do OpenStreetMap. Tá? E aí, pessoal, eu já quero nesse guia dizer para vocês que uma coisa legal é você utilizar o software QGIS e o plugin KickMap Service. Ontem na oficina eu não lembrava o nome desse plugin. Tem um outro plugin muito utilizado também, que é o Open Layers Plugin, que você tem acesso tanto às imagens
do OpenStreetMap, quanto as imagens do Google, quanto as imagens do Bing. Esse é muito legal, esse plugin, né? Quando você instala ele, está um pouquinho pequeno aqui. Tem um laser aqui nesse negócio? Enfim, olha só, pessoal. Percebam que aqui na barra de menus aqui do QGIS, tem uma opção aqui, 3, 4. A sexta opção é a opção complementos. Através desse gerenciador de complementos que tem aí, você tem acesso a todos os complementos que são desenvolvidos para o QGIS. Tá? Então ali você pode, por exemplo, depois que você instalar o QGIS, entrar naqueles complementos e instalar 2 complementos legais. Né? O primeiro dele que você pode instalar é um plugin chamado KickMap Service. Quando você instala esse complemento, ele vai aparecer lá no penúltimo menu chamado Web. Ele serve só para uma coisa, para você pegar imagens que estão disponíveis no mundo, nos servidores de imagem, e jogar na tela. Tá? Então eu fiz isso, através do KickMap Service, eu joguei uma camada. Observe do lado esquerdo de vocês, eu tenho uma lista de camadas. Eu tenho só 2 camadas aqui. Talvez nem todos consigam enxergar. Mas nós temos uma camada chamada KSM Standard, OSM Standard, que é a camada padrão do OpenLayers, que eu coloquei, consumi o serviço através do KickMap Service, né? E mandei colocar no mapa. E em cima dela eu coloquei a camada de resultados nossos. Para quem ainda não trabalha com SIG, a grande questão, né, o grande lance do sistema de informação geográfica é justamente você empilhar as camadas de dados geoespacial e fazer inferência sobre essas camadas. Tá? Então aí eu coloquei 2 camadas, o OpenStreetMap e o nosso resultado. Poderia ser também a camada do Google, né? Google Earth, uma imagem do Google, por exemplo. Tá? Então é legal você usar o QGIS com o KickMap Service. Que você vai ter esse mapinha embaixo, uma imagem embaixo e o seu resultado em cima. Outra coisa que é legal você fazer também é você instalar um plugin chamado Gerenciador de Banco de Dados. Ele facilita muito a vida de quem quer visualizar o resultado, porque eu posso fazer assim com ele. Ó, pessoal, essa tela aí que vocês veem é mais ou menos como é a tela do gerenciador de banco de dados lá que é um plugin do QGIS. Percebam que do lado esquerdo de vocês eu tenho a lista de todas as tabelas que eu tenho disponíveis no banco de dados. É isso que eu tenho à esquerda. E aí ele vai mostrar para você ponto, linha, polígono e imagem também, que vocês sabem que o PostGIS trabalha com imagens. E aí o que eu tenho aqui em cima? Ó? Eu tenho uma janela de SQL. Então eu pego aquele SQL lá, que vocês gostam muito de fazer dentro do PSQL, que vocês adoram linha de comando, né? E não sou contra também não. Mas você pode colocar o seu SQL aqui, digitar o seu SQL aqui, e aí você verifica o resultado dele aqui embaixo. Depois que você executa, você tem um resultado aqui embaixo. E mais embaixo ainda, do lado inferior direito, tem um botãozinho chamado Carregar Agora. Isso que é legal. Porque quando eu coloco o Carregar Agora, ele pega esse resultado e joga lá na janela do mapa. Então é muito interessante que você vê a execução do seu SQL, você executa o seu SQL ali, desculpa, e você vai lá para o mapa, fica alternando, né, entre o gerenciador de banco de dados e o mapa, vai lá para o mapa e consegue ver seu resultado aí. Ele vai empilhando os resultados um sobre o outro ali, e aí você pode navegar sobre isso. Tá? Então, eu sugiro que depois que vocês quiserem testar essas consultas, baixem o dado e testem utilizando o QGIS, que vai ser melhor para você visualizar o resultado. Tá? Senão você vai ver o resultado em forma de tabela. Eu tenho certeza para os clientes de logística de vocês, se você mostrar uma tabelona para ele, ele não vai gostar, ele quer ver um mapa. Então é bom você ver o resultado, como é que fica no mapa. Obviamente, né, pessoal, só para mim seguir, a maneira como você exibe o dado aqui, por que é uma linha vermelha, pontiladinho? Porque eu escolhi esse estilo de exibição, tá? Mas aí tem um manual do QGIS com relação a isso, como alterar estilos, que é bem simples, bem fácil. Tem muita coisa em português que é fácil de você navegar. Bom, continuando, pessoal. Então, outro algoritmo aqui, ó, a execução do algoritmo Dijkstra, de novo, um outro exemplo, só que dessa vez, no exemplo anterior, nós saímos do ponto 447 para o 605. Agora é diferente. A gente tem uma execução do mesmo algoritmo, só que em uma forma alterada. Então, nós temos, ele vai mostrar o caminho saindo do ponto 447, do ponto 605, em direção ao ponto 966. Então, nós vamos ter dois pontos de saída e um ponto de chegada. É uma outra forma de... Está aí o resultado, continua, tem mais 69 registros aí, e o resultado visual disso é mais ou menos essas linhas aí.
Aqui mais na parte esquerda do mapa é onde fica o ponto 447 e o ponto 605, né? E mais o canto direito lá é onde está o ponto 900, né? 966, tá? Então, eu executei a consulta e visualizei no mapa. Outro algoritmo, ó, o A estrela. O A estrela, a gente estuda bastante inteligência artificial, né? É um algoritmo que usa heurística. Então, ele é interessante também, ele tem uma implementação dele. Aí eu fiz a mesma consulta do 447 para o 605, utilizando esse algoritmo, tá? Tem as respostas aí, e eu tenho o resultado dele, ó. Caminho um pouco diferente, tá? Esse é o resultado visual da aplicação daquele comando SQL ali em cima, que é simplesmente a aplicação da função PGR A* para me dizer o melhor caminho, ou o caminho com menor custo entre esses dois pontos. O detalhe é que o pgroute ele trabalha sempre com a ideia de te oferecer o menor custo, o caminho com menor custo, tá? Essa que é a ideia. Bom, eu coloquei uma figurinha aqui, ó, que a gente faz a comparação do resultado, que é a mesma questão, utilizando dois algoritmos diferentes, tá? Então, o que tem em vermelho ali é o que eu usei o PG Dijkstra. O problema aí é sair do 447 para o 605. E o que nós temos em verde é que eu utilizei o A estrela. Perceba que a parte final do caminho eles compartilham, é praticamente a mesma, né? Provavelmente eles encontraram o mesmo custo. Ele vai ter uma diferença pequena ali no início, né? Por onde ele percorre no início da rota, tá? Então, veja que os algoritmos eles podem apresentar resultados diferentes, né? Então vale a pena comparar os algoritmos, o tempo de execução dos algoritmos, sobretudo com a massa grande de dados. Aqui eu peguei só 2 pontos, então a consulta não é útil para a gente fazer um benchmark, é mais para fins didáticos, né? Apresentação para ilustrar mesmo as situações. Mais um outro algoritmo, né? O K-Shortest Path. A ideia aqui é o seguinte, é ele me retornar não só o melhor caminho, mas ele retornar mais de um caminho, tá? Então esse comando aí, da maneira que ele está executado, eu peço que vocês prestem atenção lá no número final que tem depois do 605, o número 2, é um parâmetro que eu digo para esse algoritmo que eu quero que ele me retorne 2 caminhos, tá? É isso que ele faz aí. Aqui foi uma falha minha, mas se vocês perceberem, a segunda coluna que eu tenho depois de sec, eu tenho Path ID. Né? Aí está 1111, porque, claro, tem mais registros aí embaixo, tem mais 71 registros, são nodos para ser percorridos no caminho 1, mas geralmente aí você vai ter como resultado 111 e depois 222 e assim por diante. Né? Que são 2 caminhos que ele apresenta. Tá? Aqui eu tenho o resultado. Os caminhos não ficaram muito diferentes, não. Tem um caminho que eu não sei precisar para vocês agora se é 1 ou 2, mas é um deles, né? Que está em preto, e o que está em amarelinho ali seria o outro caminho. Né? Então, praticamente toda a rota eles compartilham os mesmos trechos, exceto naquele ponto ali que ele deu uma variada. Né? Lembrando que você tem que testar isso aí exaustivamente, mas ele já deu 2 caminhos aí para nós. E eu fiz aqui a simulação para 8 caminhos. É muito caminho, né? A gente não vai conseguir nem ver todas as diferenças, tá? Aí um mapinha aqui para o resultado para 8 caminhos. Vocês vejam que alguns trechos dá para você perceber a mudança de cor, né? Tem ali o verde, tem o preto ali. Agora tem vários trechos, a gente não consegue identificar 8 cores diferentes, porque provavelmente os caminhos estão sobrepostos, tá? Por isso que a gente não consegue ver. Porém, quando você coloca isso aqui lá no mapa do QGIS, você pode habilitar e desabilitar os caminhos lá e verificar a diferença. Mas você pode ver que você já começa a ver possibilidades diferentes de caminho para ir para os 2 pontos. Né? Uma coisa bem legal também são esses algoritmos de drive distance. Então, a partir de um ponto, eu posso estabelecer uma distância, ele vai gerar um mapa de distâncias para mim. Né? Ali nós temos uma distância baseada em... Percebam aqui na linha do select, lá no final da primeira linha, nós temos cost S. Esse é um atributo dos dados do OpenStreetMap que dão o custo em segundos. Né?
Então nós colocamos lá, partindo do ponto 966, né, até onde, quais seriam os trechos se eu partir do 966 por 180 segundos. Né? Então, todos aqueles que foram identificados ali, ó, eu partindo do ponto 966 por 180 segundos, né? Por 3 minutos. Tá? De forma semelhante, você pode usar isso também com custo em metro. Então, eu posso colocar lá, considerando a velocidade da via, até onde que nós percorreríamos, saindo do ponto 966, se nós vamos considerar, por exemplo, 1000 metros. Né? Quais seriam os trechos, 1 quilômetro, quais seriam os trechos? Tá? Então, é um outro mapa legal, que é o Drive Distance. Tem um SQL um pouquinho mais longo aqui, um pouquinho mais extenso, mas a ideia desse SQL aí é eu gerar um mapa chamado mapa isocrônico. Eu vou ter uma apresentação diferente dessas distâncias. Né? A ideia é que ele gere áreas, né, que varia a cada 60 segundos. Tá? E eu quero ver isso aí como um polígono colorido. Então deixa eu colocar o resultado que é mais fácil de entender. Olha só. Cada área daquela ali diferencia, né, o tempo de percorrimento. A primeira área 60 segundos, a segunda área 120, 180 e assim por diante. Tá? É o chamado mapa isocrônico. Então, a partir de um determinado ponto, eu estabeleço uma distância e ele vai me mostrar em termos de polígono qual que é aquele tempo, quais são as áreas que ele vai abranger. Né? Então, essa área mais clara aqui, ó, o ponto 966 está por aqui. Então, toda essa parte mais clara eu atingiria aí com até 60 segundos de percorrimento. Tá? E assim por diante. Então, vocês vejam que aqui eu já não... Isso aqui, se vocês baixarem o dado do OpenStreetMap para São Paulo e executarem esses algoritmos, eles devem funcionar. Tá? Eu até sugiro que vocês façam isso depois, para aqueles que têm curiosidade. O pessoal da oficina de ontem vai fazer, que nós não conseguimos fazer na oficina, né? Mas vai funcionar, gente. Tenham fé. Agora, é claro, né, pessoal? Nós temos um tempo curto para explorar, né? Mas nós temos um mundo de possibilidades. Para você ter uma ideia, só funções de pgroute, quando você instala a extensão, são mais de 188 funções de roteamento, só de roteamento. Né? Fora todas as combinações que você pode fazer, utilizando todas as outras funções do Postgres, tudo que vocês conhecem sobre SQL, tudo que vocês conhecem sobre programação e tudo que vocês conhecem sobre logística, né? Sobre roteamento. Mas só de pgroute são 188 funções específicas que foram adicionadas para vocês. Tá? Então é isso que eu tenho para hoje. Fico à disposição de perguntas e agradeço a atenção de todos. Obrigado.